sabia. E eu gosto de fazer assim, não é, Daniel? Daniel já sabe disso. Porque a surpresa, Daniel, faz toda a diferença. E aí, de repente, quem vai tirar uma foto consegue pegar aquele momento, né, Flaviana? Aquele momento único, né, Cícera? Aquele momento único na foto que só quem é pego de surpresa e que não tem nada combinado é que pode entregar para a gente. Quem é que vai dar aula para as meninas? É Thomas, é? Lá em cima, Thomas, está refrigerado, viu? E como só tem Eloá e Ayla, é mais tranquilo. Você nem vai passar calor por lá. Vai também, Cícera? Ok. Ok. Boa aula para vocês. Que Deus use também os professores para abençoar a vida de vocês. Agora sim, Diácono, pega o microfone, por favor. Abram suas Bíblias, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 13. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à leitura da palavra. Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. E quando você achar, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles bebem vinho demais. Obrigado, Deus amado, pela leitura da tua santa palavra. E que agora, Deus, como o Senhor falou através do profeta Isaías, a tua palavra, ela não pode e não vai voltar vazia nessa noite. Por isso, Deus, estamos de corações abertos na tua presença, para sermos iluminados pelo teu Santo Espírito, a fim de entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É por isso, Deus, que nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós estamos nessa série que eu intitulei Atos do Espírito Santo. E nós vimos há 2 domingos atrás, no capítulo 1, que houve ali a promessa da vinda do Espírito Santo. Nós vimos também, meus irmãos, que o próprio Cristo, no Evangelho de João descreveu para você e para mim que Cristo
disse que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas em ele indo, ele voltando para o seu alto e sublime trono, ele mesmo, Cristo Jesus, mandaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, no capítulo 1 nós vimos que Lucas falou sobre as provas da ressurreição de Cristo, a promessa da descida do Espírito Santo, e no versículo 8 do capítulo 1, o próprio Cristo prometeu para eles: esperem em Jerusalém, até que desça do céu o Espírito, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Inclusive, essa foi a mensagem que o diácono Davidson pregou domingo passado. Nós vimos também, meus irmãos, que aqueles discípulos de Jesus, aquelas 120 pessoas, esperaram durante 10 dias, orando unanimemente lá no cenáculo, até que o Espírito Santo viesse. E agora nós chegamos no capítulo 2. E a promessa de Cristo está se cumprindo agora. Diz o versículo 1 do capítulo 2, que estavam ali os discípulos, aquelas 120 pessoas, homens e mulheres, inclusive a mãe de Jesus, Maria. Eles estavam lá no dia de Pentecostes. Mas, irmãos, antes que eu lhes apresente a exposição completa desse trecho, me permita trazer para vocês o resumo desse capítulo 2, que se faz tão importante em nossas Bíblias. Porque nesse capítulo 2, meus irmãos, que dividindo em 3 partes, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 13, o que nós vamos expor nessa noite: o evento, a descida do Espírito Santo. Nós vamos ver na próxima mensagem, dos versículos 14 a 41, a explicação sobre o que foi esse evento de Pentecostes. E dos capítulos 42 em diante, nós vamos presenciar, Vanildo, quais foram os efeitos da descida do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus Cristo. Mas nessa noite em especial nós vamos falar sobre o evento, o que foi Pentecostes, quais foram os sinais da descida do Espírito Santo e quais foram, meus irmãos, as primeiras impressões desse evento único e tão importante para a igreja de Jesus Cristo. Primeiro, o versículo 1 vai dizer que eles estavam ali no dia, celebrando ali o dia de Pentecostes. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, afinal de contas, o que foi o dia de Pentecostes? Ou melhor dizendo, o que significa Pentecostes? Porque muitas vezes as pessoas associam esse nome Pentecostes com os nossos irmãos pentecostais. Mas não exatamente tem a ver, meus irmãos. Porque precisamos entender que Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes que todo judeu precisava celebrar todos os anos. Pelo menos uma vez por ano, os judeus tinham que comparecer a Jerusalém, vindos de todas as partes, para comparecer ao templo, para oferecer sacrifícios a Deus. E dizem os historiadores, meus irmãos, que a quantidade de pessoas, Jeane, que comparecia a festas como essa, era cerca de 1 milhão de pessoas, Flaviano e Saulo. Eram muitas pessoas que vinham de todas as partes para obedecer uma ordenança, um mandamento, uma determinação de Deus através de Moisés. Só que, meus irmãos,
A palavra Pentecostes significa 50º. A palavra grega utilizada aqui por Lucas significa 50º. Em outras palavras, essa festa, ela era comemorada 50 dias após a Páscoa. Então tinha a Páscoa, 50 dias depois vinha ali o dia de Pentecostes. E o que se celebrava então, pastor, no dia de Pentecostes? Essa era a chamada festa das colheitas. Agora pensem, meus irmãos, como é que Deus prepara as coisas. No dia da festa das colheitas, aonde se celebrava aquela colheita dos cereais, do trigo, das frutas, Deus ali estava colhendo cerca de 3.000 pessoas para o seu reino. Deus escolheu exatamente o dia apropriado para que esse evento, a vinda do Espírito Santo, acontecesse. Só que não era apenas isso, meus irmãos, minhas irmãs. Nessa festa de Pentecostes também se celebrava uma outra coisa, uma outra recordação muito importante para os judeus, Luciana. É porque nesse dia, nessa festa especificamente, eles celebravam a entrega das 2 tábuas da lei lá no Monte Sinai a Moisés. Vocês lembram da história? Deus retirou com mão forte e poderosa os israelitas de mais de 430 anos de escravidão. Eles atravessaram o deserto, eles atravessaram ali o Mar Vermelho e de repente eles chegam na Terra Prometida e eles se deparam com o Monte Sinai. E Moisés passou 40 dias e 40 noites e o fogo desceu do céu e queimava aquele monte. E Deus, o próprio Deus, escreveu com o seu dedo as 2 tábuas da lei e entregou para Moisés. Só que, meus irmãos, tem mais um detalhe. Se lá no Monte Sinai, Deus escolheu aquele momento para entregar as 2 tábuas da lei, no dia de Pentecostes, Deus escolheu para entregar não a lei, mas o seu próprio Espírito ao seu povo. Isso é precioso demais, meus irmãos. Isso é tão marcante que isso foi um evento único na igreja, nunca mais vai acontecer. Isso só aconteceu uma vez. Porque pensem, se na Páscoa Deus entregou o seu único filho para morrer por você e por mim naquela cruz do Calvário, 50 dias depois, agora Deus entrega para você e para mim o próprio Espírito dele. Essa data é muito preciosa, é muito importante para nós cristãos também. Deus não escolheu isso à toa, isso fazia parte dos planos eternos e infalíveis de Deus. Se na Páscoa Deus deu de graça ou por graça o seu Filho, alguns dias depois, para que se cumprisse as palavras da promessa de Cristo Jesus, Deus derramou do seu Espírito sobre o seu povo. Essa data é importante demais, meus irmãos. E é por isso que Deus escolheu aquele dia, aquele momento específico, para derramar do Espírito Santo dele. Mas alguns sinais aconteceram ali, meus irmãos. 3 sinais, especificamente, Elza. O primeiro grande sinal nós vamos encontrar no versículo 2. Diz o texto que o som, como de um vento muito forte, apareceu naquele lugar. Não era vento, não tinham folhas voando, mas era o som de um vento muito forte. E isso nos remete, meus irmãos, minhas irmãs, a alguns momentos que aconteceram no Antigo Testamento. Vocês vão se lembrar, por exemplo, que quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele simplesmente soprou nas narinas daquele homem o fôlego de vida. Ou como não pensarmos, meus queridos irmãos, quando depois daquele momento do dilúvio, depois daqueles muitos dias de chuvas intensas,
Deus fez soprar um vento a fim de levar aquela chuva e toda aquela água secou. Ou como não nos lembrarmos, meus irmãos, minhas irmãs, dos momentos marcantes e de como Deus usou esse evento, esse sinal do vento, para mostrar que aquilo que estava acontecendo era o derramar do próprio Deus no meio do seu povo. Mas esse foi o primeiro sinal, meus irmãos. Versículo 3 vai nos mostrar um segundo sinal. E esse segundo sinal vai dizer que algo semelhante a línguas de fogo desceram sobre aqueles discípulos e se dividiram e ficaram sobre cada um deles. Há algo muito importante aqui que nós precisamos entender, que esse algo semelhante a um fogo, como línguas de fogo, se dividiram e foram sobre a cabeça de cada um daquelas pessoas que estavam presentes naquele lugar. Isso também nos remete à antiga aliança. Quando naquele monte Moisés viu uma sarça pegando fogo. E aquele fogo queimava aquela sarça, mas ela não se consumia. E dentro daquele fogo saía a voz de Deus conversando com o próprio Moisés. Como não nos lembrarmos, meus irmãos, de quando este povo caminhava pelo deserto, havia uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite e iluminava o caminho para que eles não andassem no escuro. Ah, meus irmãos, como é que nós podemos nos esquecer, por exemplo, de quando Moisés estava lá no Monte Sinai e fogo desceu do céu e consumia aquele monte, e do meio daquele fogo o próprio Deus estava conversando com Moisés e entregou ali as 2 tábuas da lei. Mas existe algo muito marcante também, Ivanildo, que nós precisamos entender. Na maioria das vezes, quando esse fogo aparecia na antiga aliança, as pessoas tinham medo. Por exemplo, quando Moisés estava no monte lá, as pessoas disseram: Moisés, fala você mesmo com Deus, porque nós estamos com medo. Mas agora é diferente. Agora, na nova aliança, é diferente. Aquele fogo veio do céu, aquele fogo se dividiu sobre a cabeça deles, mas eles não foram consumidos, eles não ficaram com medo, porque na nova aliança, Deus está aproximando o seu povo dele mesmo, meus irmãos. Como não nos lembrarmos, irmã Dorim, irmã Adelaide, que foi o próprio João Batista, o parente, o primo de Jesus, que disse: depois de mim virá alguém que é muito maior do que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com... Olha a profecia se cumprindo, meus irmãos, minhas irmãs. Aquele momento, o fogo, algo semelhante a línguas de fogo, desceu sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas. Mas havia um terceiro sinal ainda, meus irmãos, versículo 4. E diz que aqueles homens começaram a falar em outras línguas. Aqueles discípulos de Jesus estavam pregando para pessoas de várias regiões do mundo conhecido daquela época. Vocês podem ver isso dos versículos 9 a 11. Tinha gente de toda parte. Tinha gente do Egito, da Capadócia, tinha medos, tinha gente de todo lugar. E os discípulos estavam falando no idioma de cada uma dessas pessoas. Algo também nos remete, meus irmãos, à antiga aliança. Nós lembramos que lá nos capítulos 10 e 11 de Gênesis, um homem chamado Nimrod teve a ideia de construir uma torre muito alta, que foi chamada Torre de Babel. E naquele momento Deus confundiu a voz,
a comunicação daquelas pessoas. Mas agora, Deus está restaurando Alberto e Lena. Deus está restaurando a comunicação. A ponto, meus irmãos, de os discípulos estarem falando em vários idiomas. E nós precisamos nos atentar para a seguinte situação. Esses homens eram iletrados, tinham pouco estudo, tinham pouco conhecimento, os galileus. Diante desses três sinais, diante dessa cena, meus irmãos, nós precisamos chegar a uma seguinte conclusão, Diácono Marinho e Lusa. O que é que está acontecendo aqui, pastor, no dia de Pentecostes? Deus está se derramando no meio do seu povo. É Deus que está vindo a habitar no meio do seu povo. É Deus quem faz essa comunicação. Meus irmãos, esse relacionamento, ele é monergista. Ele acontece de cima para baixo e não de baixo para cima. Ele não é uma via de mão dupla. É Deus quem vai atrás do seu povo. Não era o povo que estava indo atrás de Deus, mas foi o próprio Deus que veio habitar no meio do seu povo. E isso é precioso demais, meus irmãos. Mas diante dessa cena, pastor, o que é que isso representa para a nossa igreja e para a nossa vida? O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é algo que só aconteceu uma vez. E eu fico muito feliz lendo um texto como esse, porque tinham muitas pessoas que vieram de várias partes do mundo. Certamente tinham pessoas que tinham um poder aquisitivo muito bom, pessoas que de repente não tinham um poder aquisitivo tão bom assim, e outras que precisavam de ajuda para que chegassem a esse lugar. Mas por causa da sua obediência a Deus, todos se faziam presentes ali a Jerusalém. E o que isso tem a ver com a nossa igreja? Porque assim acontece também hoje especificamente. Nós temos na igreja uma série de situações acontecendo. Nós temos pessoas vindas de várias culturas, meus irmãos, de vários tipos de educação, de várias cidades, de poderes aquisitivos diferentes, de graus de escolaridade diferentes. Mas no final das contas, todas as pessoas que estão aqui vieram com um único objetivo: de render glórias ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Todos que estão aqui estão com esse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo. Outra coisa que aconteceu naquele lugar e que também precisa acontecer em nosso meio é que, observe o versículo 2. Aquelas pessoas estavam em que posição? Sentadas. 10 dias orando sentadas, meus irmãos. Isso precisa nos fazer entender. E eu estava conversando com uma pessoa que disse: pastor, quando a gente participa de vigílias de outras denominações, eu sempre via pessoas ajoelhadas, outras deitadas, mas nós estávamos sentados naquele lugar, louvando e adorando a Deus. E como é que essas pessoas estão aqui, meus irmãos? Sentadas. Então a posição que você está não é o mais importante. O importante é que todas aquelas pessoas estavam orando sem cessar, unanimemente, esperando, obedecendo a ordem de Jesus, esperando pelo cumprimento da promessa que Jesus havia feito. E qual era a promessa? Esperem, porque virá do céu o Espírito Santo e encherá vocês de poder. Meus irmãos, o que nós precisamos é sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que não se preocupam se estão de pé ou sentadas ou de joelhos, se estão dentro do seu quarto ou trabalhando ou dirigindo. Meus irmãos, a ordem de Paulo é: orai sem cessar. O que Jesus espera de você e de mim, meu irmão, minha irmã, é que você seja um homem e uma mulher de oração.
Há outro detalhe: aquelas pessoas que estavam reunidas, elas não estavam esperando por um dom espiritual. Elas não estavam esperando por um segundo batismo do Espírito, não. Elas estavam esperando o derramar do Espírito para que elas fossem capacitadas com poder vinda do Espírito Santo. O fato daquelas pessoas estarem falando, pregando em outras línguas, não quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que esse sinal de falar em línguas representa um segundo batismo, não. Porque se nós fôssemos pensar desse jeito, então para que uma pessoa recebesse um tal do segundo batismo no Espírito, precisaria ouvir também um som de um vento muito forte, e precisaria também que algo semelhante à língua de fogo fosse sobre a sua cabeça, porque senão não seria completo. O que aquelas pessoas estavam buscando era poder vindas do alto, era um poder que só é concedido pelo Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, eu não estou desmerecendo o dom de línguas, muito pelo contrário. Nós cremos nos dons espirituais, só que o dom de línguas, ele não é o maior nem o mais importante. Ele serve para a edificação da igreja, sim, só que ele não é o mais importante. Aquelas pessoas não queriam apenas falar em outras línguas, elas queriam ser cheias do Espírito Santo, elas queriam estar capacitadas, habilitadas com o poder do Espírito Santo. Sabe para quê? Para anunciar as boas novas do reino de Deus. Nós cremos, meus irmãos, em nossa igreja, nós cremos nos dons de no dom de línguas, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de cura, nós cremos em todos os dons espirituais. Mas o que eu quero dizer para você é que nesse momento específico do dia de Pentecostes, as pessoas não estavam buscando, os discípulos de Jesus, não estavam buscando um segundo batismo. O batismo no Espírito aconteceu no momento em que eles entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. E assim acontece com a minha e com a sua vida também. Foi no momento em que você reconheceu o Senhor Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador, que você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, que o Espírito Santo passou a habitar em você, e você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, e você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então a questão não é ser batizado novamente, mas é fazer aquilo que Paulo nos ensina na sua carta aos Efésios. Nós precisamos buscar sim, sermos cheios do Espírito Santo, não apenas um dia, ou 2, ou 3, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Amém, meus irmãos? Amém. Precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Aí sim, nós receberemos poder vindo do alto, para sermos essas testemunhas que já começaram a ser mostradas aqui. E qual foi o efeito? Qual foi a resposta, meus irmãos, desse movimento único e irrepetível, se é que existe essa palavra, Diácono Davidson? Porque o dia de Pentecostes, meus irmãos, não vai se repetir mais. Ele só aconteceu uma vez com os apóstolos. Ele não vai se repetir novamente. Mas houve uma resposta àquele momento. Versículos 5 e 6, o texto vai nos dizer que aquelas pessoas que vieram de outras partes do mundo conhecido ouviram aquele som. A gente não sabe especificamente se foi o som desse vento muito forte ou se foi o som daqueles discípulos falando em outros idiomas, em outras línguas. Mas o que nós sabemos é que aquelas pessoas ficaram curiosas e foram ver o que é que estava acontecendo. Imagina, 1 milhão de pessoas, Lena, e de repente um barulho muito forte, e começou a 120 pessoas, e de repente a curiosidade bateu, e aqueles outros foram saber o que é que estava acontecendo ali, Diego, Vitor.
E eles ouviram aqueles discípulos de Jesus falando em suas línguas nativas, em suas línguas naturais. Versículos 7 e 8 vai dizer que aquelas pessoas ficaram admiradas, elas ficaram perplexas. Como é que pode, meus irmãos, galileus falando em outros idiomas? Parece um preconceito aqui, né? Mas tinha um pouquinho mesmo. Porque vocês imaginem que quem é que morava na Galileia? Pescadores, pessoas muito humildes, pessoas com pouco grau de escolaridade. Talvez naquele meio tivesse alguém que falasse hebraico e aramaico, que eram duas línguas bem utilizadas na época. Talvez aqui e acolá tivesse alguém que falasse grego, que é correspondente ao nosso inglês hoje, uma língua universal, que era o grego naquela época. Um ou outro perdido ali poderia, meus irmãos, falar latim, que era a língua oficial do Império Romano. Mas na sua grande maioria, aqueles galileus eram pessoas de pouca escolaridade, pessoas que viviam de agricultura, pessoas que viviam de pesca, eram pessoas com poucos recursos. E aquelas pessoas que vieram de fora ficaram perplexas. Como é que pode isso? Como é que esses homens estão falando desse jeito? E para que nós entendamos o tamanho dessa admiração, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é o cumprimento do capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: e vocês receberão poder vindo do alto, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olhe do versículo 9 até o versículo 11 da sua Bíblia, e você vai perceber algo que talvez tenha passado batido na sua leitura normal. Nesse meio de pessoas nós temos homens e mulheres vindos do extremo oriente. Olhe na sua Bíblia, tinham ali medos e pessoas vindas da Mesopotâmia, pessoas que estavam vindo do extremo oriente, do leste, do lado esquerdo, puxando para o lado esquerdo de Israel, de Jerusalém. Nós temos ali também pessoas vindas do lado norte. Olhe na sua Bíblia, pessoas vindas da Capadócia, que hoje, meus irmãos, faz parte da Turquia. Nós tínhamos também, meus irmãos, minhas irmãs, gente vinda do sul. Tinha gente do Egito aí, que fica no sul de Jerusalém, no sul de Israel. Nós tínhamos também pessoas do oeste, Líbia, por exemplo. E nós tínhamos ali pessoas, Diácono Marinho, vindas do extremo ocidente. Pessoas vindas das proximidades da capital Roma. Sabe o que é que está acontecendo aqui, meus irmãos? Gente vinda de todas as partes do mundo conhecido, extremo oriente, extremo ocidente, gente do norte, gente do sul, das fronteiras muito além de Jerusalém, da Judeia, de Samaria, gente vinda dos confins da terra conhecida, vieram para aquele momento derramar do Espírito Santo, e foi Deus que preparou esse dia, foi Deus que organizou, para que todos saibam que aquele que estava se derramando na presença do seu povo era o Rei da Glória, era o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que derramou do seu Espírito, do Consolador, para que permanecesse até a vinda de Jesus Cristo pela última e derradeira vez, meus irmãos. O que está acontecendo aqui no dia de Pentecostes é o cumprimento de uma profecia. E o que isso representa, pastor, para a nossa igreja, para os nossos dias, para a nossa vida? Aqueles discípulos só pregaram com tanta ousadia, com tanta coragem,
Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Como é que você quer pregar para outras pessoas, meu irmão, minha irmã, se você não está cheio do Espírito Santo? Talvez você esteja cheio de você mesmo ou de você mesma, mas está vazio do Espírito Santo. E você não vai ter essa ousadia, você não vai ter essa intrepidez, você não vai ter essa coragem para chegar em pessoas e dizer o tamanho da grandeza de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele fez naquela cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado e para nos reconciliar com Deus Pai. É preciso que nós estejamos cheios do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. O que aconteceu naquele lugar é que vieram pessoas de várias partes do mundo conhecido. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: talvez você não tenha esse chamado para ser um missionário transcultural. Talvez Deus não tenha te chamado para você evangelizar as pessoas na Coreia do Norte, ou na China, ou no meio da Amazônia, ou aos ribeirinhos, ou aos quilombolas. Mas tem tantas pessoas precisando ser evangelizadas, meus irmãos. Pessoas que estão muito próximas a você. Qual foi a última vez, se é que você falou de Jesus para algum vizinho seu? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para um colega seu de trabalho? Para um cliente? Um parente seu? Um amigo de longa data? Será que você tem se esforçado para se aproximar de pessoas? Não é somente para convidar para a igreja, não. Essa é a última etapa, é o último passo. Mas é você começar a falar para ela ou para ele de Jesus Cristo, de quem Ele é, da obra, da vida, da missão, da morte, da sua ressurreição. Dizer que de fato Jesus é 100% Deus e 100% homem, que pode fazer todas as coisas, porque sendo Deus não existem impossíveis para Jesus. Que Ele pode restaurar famílias, que Ele pode tirar toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, todo rancor, todo medo, toda raiva, toda inveja, toda ambição, todo e qualquer vício. Jesus pode restaurar qualquer pessoa, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo para poder ter essa coragem para se aproximar delas. Pastor, é muito difícil para mim. Também não é fácil para mim não, meus irmãos. O fato de nós nos aproximarmos de pessoas precisa que nós tenhamos sensibilidade. Eu estava falando com uma senhora que Lusa me indicou o telefone, dona de um imóvel, que eu fui perguntar o preço. E já é uma senhora de mais idade, mais velha do que todas as mulheres daqui da igreja. E eu comecei a falar com ela, e eu fui dando oportunidade para que ela falasse. E ela foi me contando algumas coisas da vida dela. E no final, que a gente estava trocando mensagens. E no final dessas mensagens, aquela mulher disse: pastor, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter me escutado. E que Deus abençoe o senhor. E ela ainda, na última mensagem, ela: pastor, paz do Senhor. Eu digo: olha Jesus. Meus irmãos, mesmo que a gente não consiga comprar a casa daquela mulher, antes vem a vida dela, antes vem a salvação daquela mulher. Casa é outra coisa, casa é um bem, é um imóvel. Casa vem, casa vai, mas nós somos chamados a fazer discípulos, meus irmãos. Nós somos chamados a falar de Jesus para as pessoas.
Aquela mulher queria somente ser escutada, ela queria somente ser ouvida. E eu emprestei os meus ouvidos para ela. Isso pode fazer diferença na vida de tantas pessoas, meus irmãos. Muitas vezes nós encontramos pessoas querendo apenas desabafar. E eu procuro fazer isso também nos gabinetes, às vezes por telefone, às vezes presenciais. Mas às vezes é só para ouvir você quando você precisa falar, desabafar. E o seu pastor está sempre pronto para ouvir. Mas nesse caso aqui, meus irmãos, especificamente, o que aconteceu ali é que Jesus capacitou aqueles homens e mulheres para que eles não se acovardassem. Nós estávamos na nossa escola bíblica hoje e nós falamos sobre a vida de Paulo, as suas missões, as suas viagens, do tanto que ele sofreu em suas viagens. E não tem como não se lembrar das palavras de Jesus quando disse: Paulo, agora você vai descobrir o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Mas no final da sua vida, o próprio Paulo disse: todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Mas isso não é exclusividade apenas dos apóstolos. Deus derramou do Espírito Santo dele para todos os seus filhos, para todos os seus discípulos. E eu sei que você é um discípulo e uma discípula de Jesus. Eu sei que em você habita o Espírito Santo de Deus, mas o que você precisa fazer é se encher desse Espírito para ter essa ousadia de cumprir a missão de fazer discípulos, para que depois nós possamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos. Essa missão é nossa. Essa missão precisa ser abraçada com todas as nossas forças. Jesus não daria uma ordem dessa se nós não conseguíssemos cumpri-la, meu irmão, minha irmã. Mas se Ele confiou essa missão a você e a mim, é porque Ele sabe que por obediência e por coragem do Espírito Santo, nós vamos alcançar pessoas. Não importa se aqui no bairro, se fora do nosso bairro, talvez até fora da nossa cidade, mas o que nós precisamos fazer é discipular pessoas, meus irmãos. Evangelizar e discipular pessoas. E eu vou finalizar a mensagem dessa noite deixando duas situações para cada um de vocês. A primeira postura que você pode tomar é aquela que aqueles homens tiveram quando eles ficaram perplexos, quando viram os apóstolos, os discípulos de Jesus, anunciando o Evangelho em idiomas diferentes. Aqueles homens ficaram atônitos, perplexos, admirados. E talvez pessoas olhem para você, olhem para mim e fiquem admirados. Por que é que nós ainda estamos evangelizando pessoas? Por que é que nós saímos das nossas casas num dia de sábado à noite para praticarmos ação social, entregarmos alimentos a quem tem fome, fome física, mas também quem tem fome espiritual, e ali nós oramos e evangelizamos e falamos de Jesus para elas? Tem pessoas que ainda ficam perplexas. Como é que nós temos coragem de ir em direção a pessoas que são rejeitadas pela sociedade? A nossa missão é ir atrás de todas as pessoas. Essa é a primeira postura que você pode tomar. Existe uma segunda postura que está presente aí no versículo 13 do nosso texto. Alguns homens, olhando para os discípulos, disseram:
eles estão bêbados. Eles nem sabem o que é que estão dizendo. Tem pessoas que vão olhar para a gente e vão dizer: eles estão querendo ganhar alguma coisa em troca. Ninguém faz isso de graça. Ninguém tira dinheiro do próprio bolso para preparar tantas marmitas como nós preparamos e entregamos para pessoas sem esperar nada em troca. Por quê? Para quê? Quem é que sai beneficiado com essa história? Algumas pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: tem algum interessezinho escuso por trás. Mas para você e para mim, assim como o apóstolo Pedro, mais importa, Daniel, agradar a Deus do que aos homens. Existe uma terceira postura também, daqueles que não ajudam, não criticam e estão nem aí para nada. Olha, passa ao lado de uma pessoa necessitada e vira o rosto para o outro lado. São os indiferentes. Tanto faz se a pessoa está morrendo ou não, ainda é capaz da pessoa ir lá e tentar tirar alguma vantagem daquele que está necessitado. Nenhuma dessas três posturas, meus irmãos, pode fazer, ou melhor, uma delas precisa fazer parte da nossa vida. Nós não podemos ser os indiferentes que observamos as pessoas e dizemos assim: paz, é cada um por si, Jesus por todos. Isso não é postura de um cristão. Não é assim que um crente verdadeiro, de alguém que é cheio do Espírito Santo, procede. Assim como também não pode ser a nossa postura alguém que simplesmente cruza os braços e diz: isso não é comigo. Eu nem abençoo, nem vou fazer, nem ajudo, eu não faço é nada. Eu já recebi minha salvação e os outros, tô nem aí para nada. Isso também não pode ser nossa postura. A nossa postura precisa ser como a daqueles discípulos que esperaram obedientemente até que do alto fosse derramado o Espírito Santo. E aqueles homens ficaram cheios do Santo Espírito de Deus. E os dons e talentos que Deus confiou a você não são para a sua glória, meu irmão, minha irmã. São para a edificação do corpo de Cristo. Os dons e talentos que Deus te deu, eles não podem ser enterrados. Você não tem o direito de rejeitar o amor de Deus. E finalmente, uma última situação, uma última aplicação nessa noite. Nós não podemos ficar procurando somente o som, a luz e o tumulto. Igrejas com jogos de luzes, igrejas com ministérios de louvor muito estridentes, paredes pintadas de preto, gente correndo no meio da igreja, jogando cadeira para cima, gente inventando, acrescentando réplicas da Arca da Aliança, tocando o chofar, que é aquela trombeta feita de chifre de carneiros. Meus irmãos, isso não é evangelho. Isso nunca foi e jamais será evangelho. Viver uma vida no evangelho é fazer como esses discípulos que foram obedientes a Cristo, esperaram, foram batizados pelo Espírito Santo, foram capacitados com poder
E depois disso, buscaram estar sempre cheios do Santo Espírito e saíram anunciando a vida e a obra de Jesus a todas as pessoas quantas Deus colocou em sua vida ou em suas vidas. Vamos ficar de pé, meus irmãos.